Então vamos lá, enquanto você está convidando, recapitulando aqui, pessoal, o tema da nossa live é como sair do zero para barbeiro de luxo em até 30 dias. Por que este prazo? Porque este rapazinho aqui, que está aqui embaixo com a gente hoje, ele atingiu um marco, né? Um marco de poucas pessoas que eu já conheci que em pouco tempo, tão pouco tempo, conseguiram migrar. Mas é migrar mesmo, sair da barbearia de vez e viver só disso. Ele vai contar um pouco da trajetória dele com a gente, as estratégias que ele usou. Enfim, a gente vai aprender tudo aí juntos. Então, este é o nosso tema. E eu já quero pedir para o seu Fernandes se apresentar, porque eu acredito que, enfim, os meus seguidores não te conhecem. Então, se apresente brevemente, né? Só para o pessoal te conhecer melhor, por favor. Pronto, gente. Para quem não me conhece, na verdade me chamo Rodrigo, mas o nome da barbearia veio por conta do meu filho. Então, aqui na minha cidade, em Feira de Santana, Bahia, eu sou conhecido como Seu Fernandes. Show. Show de bola, seu Fernandes. Muito bem. A gente vai explorar um pouco mais a sua história agora no decorrer da live, né? Tudo Mas é bem, isso. Então bora você lá. é da Bahia, Sim. né? Conhecido como seu Fernandes. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero primeiro te agradecer, tá? Pelo convite aí, de você aceitar, né, o convite de estar comigo, compartilhando a sua história. Não está ganhando nada com isso, mas eu acredito que quando a gente divide o nosso conhecimento, na verdade a gente tem muito que ganhar, né? Tem gente que acaba não entendendo muito isso, mas você já entendeu, já virou uma chavinha na sua cabeça, que estando aqui, conversando com mais pessoas, você está inspirando outras pessoas que vão se conectar com você. Alguma semelhança vão ter, né? Porque assim, eu já adiantar. Eu tô aqui em Alphaville e tem gente que acha que isso só funciona em Alphaville. Mas não, você está aí na Bahia, lá no Nordeste, mostrando que também é possível. Então, vamos Sim. explorar um pouco mais a respeito disso. Eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente iniciar, né, dar a largada na nossa live agora oficialmente, seu Fernandes. Quando que você me conheceu? Quando você conheceu a pessoa do Emerson? Você tem isso em memória aí? Sim, tem. E tem pouco tempo, né, que isso aconteceu. Eu estava vivendo uma fase um pouquinho complicada financeiramente falando. E eu sou um cara muito de fé, então em minhas orações eu estava ali pedindo uma instrução a Deus de que eu pudesse ter algo que fosse uma virada de chave, né, para minha vida. E do nada, assistindo alguns vídeos no YouTube, você apareceu um vídeo rápido e aí eu falei assim, porra, que legal. E aí eu comecei a assistir teus vídeos. Quando eu fui olhar, já tinha assistido tudo que tinha no YouTube. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que é isso aqui. E aí foi dessa maneira que eu te conheci, né? Pelo YouTube, acabei vendo os teus vídeos e em mim despertou a vontade de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. E graças a Deus que estou fazendo isso hoje. Que bom, cara, que legal. Poxa, então foi no YouTube, né? Nem foi aqui no Instagram. Que O loucura. Instagram veio depois, né? E foi Sim, uma coisa vai puxando a outra e foi bem interessante. Os conteúdos são muito bons. E foi legal. o que fez despertar esse desejo aí. Entendi, maravilha. E antes de você me conhecer, especialmente, você já conhecia essa modalidade de atendimento em domicílio? Ou ali que você descobriu mesmo? Então, aqui na minha cidade, né, tem um barbeiro. Ele é famoso porque ele é o único barbeiro, era o único barbeiro aqui na cidade que fazia esse tipo de procedimento. E aí, eu me lembro que na pandemia, um dos meus clientes, né, ele falava muito sobre esse tipo de atendimento, só que na minha cabeça, na cabeça de barbeiro, que o barbeiro tem que ter um espaço, tem que ter uma estrutura, eu nunca consegui enxergar da maneira que hoje eu consigo ver que o atendimento a domicílio, ele pode trazer muita mudança tanto na nossa vida pessoal, né, quanto na nossa vida financeira. E eu descobri, na verdade, o atendimento a domicílio na época da pandemia, que eu tive que manter as portas fechadas, né? E aí, para mim, me refazer e poder trazer o sustento para dentro de casa, foi nessa modalidade que eu estava atendendo. Só que na cabeça de barbeiro, né? Todo barbeiro pensa que tem que ter estrutura e eu continuei com a estrutura. E por incrível que pareça, esse mesmo cliente, porque ele já é um cliente mais antigo, acho que ele tem uns 6 anos, e depois da pandemia, até uns meses atrás, ele falava, rapaz, você tem que passar a atender a domicílio. Se você passar a atender a domicílio, vai ser diferente e tal. E aí foi aonde você apareceu, e aí eu acreditei que aquilo ali
estava sendo uma resposta das minhas orações. Amém. Que legal, cara. Pô, e o que você falou é interessante, porque eu também passei nessa fase da pandemia, pelo processo da pandemia, e eu não destravei na pandemia 100%. Eu ainda, depois que acabou a pandemia, eu voltei para a barbearia. Aquela cabeça que você disse de barbeiro, de acha que precisa de uma estrutura, de que os clientes não vão gostar de serem atendidos em casa. Mas, na verdade, isso é um grande mito, é uma grande trava que limita todos os barbeiros de crescerem. Porque se todos soubessem quão bom é atender em domicílio, eu não canso de falar isso, cara. Quão bom é atender em domicílio, já teriam saído já faz tempo também do tradicional que é trabalhar dentro de barbearia, Tem né? muita gente boa, né, dentro da barbearia e que quando se descobrir nesse universo, eu acredito que vai ter uma mudança de chave. É É surreal. surreal. Para mim tá sendo surreal. Exatamente. Porque assim, tem muita gente boa, mas também a gente tem que colocar aqui um parênteses que realmente o domicílio não é para todo Sim, mundo, mas em que sim. sentido? No sentido de compromisso, né? Porque é muito mais fácil a gente estar numa barbearia e esperar o cliente chegar. Agora, quando a gente vai até o cliente, a responsabilidade aumenta muito, né? Então, assim, é tudo questão de ser bom na gestão também. Tem que saber gerenciar o seu tempo, a sua agenda, porque senão não vai dar certo no domicílio. Essa é a verdade. Mas para quem é organizado e quer crescer, pô, velho, não tem coisa melhor. Sim. Mas é isso aí. Ô, Fernandes, qual que era o valor que na barbearia era cobrado ali no corte de cabelo, por exemplo? Só para a galera entender, situar a região onde você está, onde você estava, onde você está hoje, né? Lá cobrava quanto em média um corte? Pronto. Lá na barbearia, a última barbearia que eu trabalhei, o corte de cabelo, quando eu saí agora, passou a ser R$ 60. 60. Ah, 60. tá até um preço, pô, diferente, assim. É porque assim, Normalmente. hoje a barbearia onde eu trabalhei, para mim, com relação à estrutura, dentro de Feira de Santana, não existe outra. Pode ter uma outra barbearia, outros tipos de profissionais, mas enquanto estrutura, a barbearia era surreal também. Não, não tenho o que dizer com relação a isso aí. Se não a mais top, uma das, né? Sim, 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 sim. Maravilha. E aí, quando você passou a atender em domicílio, aí você já mudou a sua mente a respeito de valores? Ou você, enfim, teve medo, cobrou o mesmo valor da barbearia? Então, não tem como não bater aquele medo, né? Porque você fica com aquele receio de você realmente iniciar do zero. E esse foi um pouquinho do meu medo, porque eu já vivi isso, né? No decorrer desse período de pandemia, que logo depois eu tentei me reinventando. Eu acho que umas 3, 4 vezes, abrindo estruturas, né? Gastando dinheiro com estruturas, porque eu sempre tinha em mente de que a minha estrutura ela tinha que estar confortável para receber o meu cliente. E nesse período, né, de tentativas, de aberturas de barbearia, foi bem complicado, porque acabou que foi vindo a frustração. Então, tipo assim, você sempre se reiniciando. Então, eu já sabia como é que seria começar tudo do zero, e aí poderia ser ruim. Então, eu, com um pouco de receio, né, quis manter o preço que era cobrado nessa barbearia onde eu estava trabalhando atualmente. Sendo que, assim, os meus clientes mais antigos, né, a gente conseguiu ter um trato fora com os novatos que vem chegando. Isso é interessante. Eu já fiz muito isso também, principalmente no começo. Né? Sim, Mas isso aí é uma estratégia para você ter a sua segurança, né? Pô? Porque a gente tem as nossas contas, a gente tem a nossa vida e não dá para sair chutando balde sem ter certeza de que os seus clientes realmente vão comprar essa ideia, né? sim, Então, sim. você foi inteligente, tem que ser pé no chão, tem que ter aspirações, mas tem que ser pé no chão, principalmente no começo, e entender aonde você pode pisar, né? Essa é a verdade. Fechou. Bom, tinha uma pergunta aqui em que momento você decidiu se tornar barbeiro, mas de luxo, né? Mas você já contou no meio da história. Então diz para mim, quanto tempo durou essa sua transição? A gente já conversou um pouco, o tema já está escancarado, mas só para a galera entender melhor, quanto tempo durou a sua transição, desde quando você entendeu que podia atender em domicílio, até o momento que de fato você foi atender em domicílio 100%? Então, por incrível que pareça, hoje está fazendo 30 dias que eu saí da barbearia, Uau. né? 30 dias hoje, saí dia 20 de dezembro. E fazendo, migrando, né? Saindo do tradicional para o atendimento, eu comecei a fazer um pouquinho antes,
porém nas minhas folgas. Eu já tinha alguns clientes que não me acompanhou para a barbearia onde eu estava trabalhando. E aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar aumentar aqui a minha cartela de clientes, trazendo esses clientes às quarta-feira, que era o dia da minha folga, né, para os atendimentos a domicílio. E aí eu comecei a falar, né, aos que já estavam comigo, não os que tinham na barbearia, porque eu não tinha contato do pessoal da barbearia, só os que eu tinha contato no meu WhatsApp mesmo. Sim. E aí eu fui trazendo o pessoal, até que quando eu comecei a observar que a dinâmica das coisas que estavam acontecendo, onde eu estava trabalhando, não estava me favorecendo, eu falei assim, eu preciso de virar a chave e seja o que Deus quiser, eu já parei, né, para observar a quantidade de clientes que eu tinha, serviços que eram feitos, por quantas vezes eram feitos, a cada 8, a cada 15, a cada 30. Eu falei assim, ó, se eu permanecer com esses clientes que eu tenho, fazendo esse tipo de atendimento a domicílio, eu consigo me manter até que as coisas continuem andando, girando, e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Então foi aí que eu tomei a decisão e falei, chamei o dono da barbearia para que as portas também continuassem abertas, porque é fundamental, né? A gente sabe de hoje, de amanhã só pertence a Deus. E aí conversei com ele e ele me desejou todo o sucesso do mundo e graças a Deus o sucesso tá nos acompanhando. Amém. Que ótima notícia, cara. Isso é um baita case de sucesso. Olha, já vou adiantar para você, Fernandes. Talvez você não tenha ideia, mas você é um grande case de sucesso, tá, cara? Pode ser Amém. precoce aos seus ouvidos estar, né, ouvindo isso, mas você é um grande case de sucesso, cara. Pode escrever isso. Amém. Você já está inspirando pessoas aqui e você vai inspirar muitas outras pessoas se você se posicionar, que se for um desejo seu e, enfim, passar essa mensagem para o mundo. Porque, cara, não é fácil tomar a decisão que você tomou diante das condições. Então, assim, parabéns pela coragem. Eu não tive a coragem que você teve. E tô colhendo ótimos frutos, cara. Você, com a sua coragem, você vai colher frutos maravilhosos também, tenho certeza. E você pode compartilhar, porque assim, a gente tá falando de coisas boas e eu sei que realmente tem muito mais coisa boa no domicílio do que ruim, mas quais foram os desafios que você teve? Se é que teve algum, assim, independente do grau da dificuldade, teve alguma dificuldade, desafio que te travou, que te limitou, que te deixou com medo, sei lá? Rapaz, eu passei uma experiência atendendo um cliente em casa, né? Que o pessoal tem muito dessa de que, tipo assim, vai ser atendido em casa, vai sujar. A reação do cliente, mesmo estando com tudo organizado e tudo limpo, meio que me travou no sentido de que, e se os outros tiverem o mesmo comportamento, o mesmo nível de pensamento e for desse jeito, será que eu vou conseguir? Então, veio muita dúvida, veio medo por isso da questão da aceitação do serviço a domicílio, porque as pessoas têm essa mentalidade de que fazer um tipo de serviço com cabelo dentro de casa, né? Eu acho que na cabeça das pessoas, as pessoas acham que o serviço tem que ser feito na sala, na cozinha, no quarto, e sendo que ela pode ser feita numa área de serviço ou no lugar do jeito que tiver, da maneira que o cliente puder disponibilizar para ser atendido. Então, eu tive muito medo nesse sentido, né? E no sentido também que eu tinha visto essa pessoa, né, que trabalha aqui em feira com uma mala, e eu passei uma certa dificuldade para poder que essa mala chegasse, né? A pessoa com quem eu comprei me forneceu, porém agiu de má fé depois que foi pago a mala. E aí, depois disso que não teve mais no estoque, aí teve todo o transtorno para poder estornar o valor, para ter que comprar de novo. E aquilo ali me deixou um pouquinho com medo, com receio, porque assim, eu já não queria mais atender o cliente levando uma mochila simples. Eu já não queria ter que chegar na casa do cliente e ter que deixar as coisas em cima de algo do cliente. Eu queria levar algo que mostrasse para ele que, poxa, assim, poxa, esse serviço é bacana, esse serviço é diferenciado. Eu tive até um dos clientes que cheguei assim e falei assim, cara, aproveita teu minuto de fama aí, já que tá todo mundo falando, comentando, aproveita o minuto de fama, porque isso é legal. As pessoas gostam dessa comodidade. E isso é bom, porque assim, hoje as pessoas não estão tendo tempo de estar indo para a barbearia, pegando filas e mais filas. As pessoas hoje querem um serviço com mais praticidade, um serviço personalizado, aonde tenha conforto também. Eu tenho um cliente, Emerson, que eu não conseguia fazer esse serviço de cabelo e barba na barbearia com ele, porque ele ficava
altos movimentos. Ele muito imperativo, com TDAH. E a gente estava conversando na estante antes de eu vir para a live, que eu fui atender ele, e falou assim, cara, não dá nem para acreditar que eu consegui cortar o teu cabelo e fazer a tua barba com tu quieto. Então, tipo assim, um ambiente que é familiar, casa, né, traz muito isso, e isso é muito bacana. Então, esses foram pequenos desafios que eu passei para poder estar dando continuidade ao atendimento a domicílio. É isso aí, muito bom. Valeu por compartilhar isso. E assim, só aproveitando o gancho que você falou sobre a pessoa estar na casa dela, um lugar de conforto, um lugar onde se sente seguro, isso funciona muito bem para as crianças. Não sei se você atende algumas, Sim. mas eu atendo alguns kids. E, cara, a diferença eu já atendi os mesmos na barbearia. Então, assim, a diferença de comportamento é totalmente diferente. Eles se sentem mais seguros, eles não têm medo na casa deles. Então, assim, é muito melhor. Eu achei que ia ser ruim, eu achei que ia ser pior, na verdade, no começo. Só que, cara, foi a melhor coisa, assim. Para todo mundo é melhor. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que fazem muitas reuniões. Na barbearia não dava, porque na barbearia tem música de fundo, tem outras várias pessoas falando, tem barulho de secador de lá e de cá. E na casa dele ele continua fazendo a reunião dele. Enfim, cara, são coisas que, para alguns tipos de clientes, né, não são para todos, é muito mais vantajoso ser atendido em casa, principalmente em questões de trabalho e tudo mais. Mas vamos lá, para a gente só não perder a nossa linha aqui. Cadê? O que eu escrevi? Então os seus primeiros clientes, eu perguntei aqui, né, escrevi para a gente responder para a galera, se seus primeiros clientes foram da barbearia ou se você precisou de alguma estratégia para alcançar novos clientes. Mas você já disse que a maioria já era de outras barbearias, né, que você já atendia. Enfim, Sim, sim. Mas precisei também fazer estratégia. você Tinha que ter precisou. estratégia. Boa. Então você pode compartilhar qual foi a estratégia que Então, você fez para ganhar? inspirado nos seus vídeos, né? Assistindo, analisando, tentando elaborar algumas coisas que ficassem, que se encaixasse para o que eu queria, veio a questão do patrocinado, né? A gente preparou texto, pegou alguns vídeos de alguns atendimentos, colocou em um vídeo só e a gente colocou o patrocinado. E assim, no decorrer do período que eu coloquei o patrocinado, eu tive um retorno muito positivo. Vale muito a pena. Que Vale legal. muito a pena. Isso aí. Eu falo para todo mundo, cara, vale muito a pena. Eu não acreditava até investir. Quando eu investi, eu vi o retorno, eu falei, ué, Vale a mas o pena. negócio funciona mesmo? Vale a pena. É isso aí, valeu. Valeu por compartilhar isso também. E só uma curiosidade aqui também, você por acaso, Rodrigo, até para a galera entender mesmo assim, o seu desenvolvimento, se foi com treinamento ou não, você teve alguma jornada comigo assim, em particular? Comprou alguma coisa minha, e-book, algum treinamento de curso, essas coisas? Ainda não. Aí, ó, ainda não. O cara sem comprar nada, aplicou, né, o que aprendeu lá no YouTube, aqui no Instagram, e já está tendo Sim, sim, sim. resultados. O Né? meu Então, maior assim, medo era o que eu poderia conversar na casa do cliente. aham. Assunto, né? Porque às vezes a gente, no atendimento em si, às vezes acaba rolando algum assunto que o cliente não gosta. Então, para mim, isso era muito fundamental. Então, eu comecei a buscar conteúdos onde eu falo assim, não, poxa, isso aqui dá para mim, isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não. E foi indo. E é o que tá acontecendo. É isso aí. Cara, eu acho que assim, a questão do comportamento em domicílio é uma das coisas mais fundamentais. Primeiro, a fundamental é você causar uma boa primeira impressão para você conquistar essa pessoa e ter a permissão de entrar na casa dela. Mas depois que você entra na casa dela, o trabalho é maior ainda, porque aí você precisa cuidar de algumas coisas e essas coisas eu acabo ensinando tudo, porque eu já tenho muito tempo atendendo um público de alto padrão e eu ensino tudo que você não deve fazer e tudo que você pode fazer para que você não queime contatos e continue tendo um bom relacionamento e, obviamente, ser indicado. Porque, assim, como para tudo na vida, né? Para ser indicado, as pessoas para indicar, elas precisam. Normalmente eu só indico algo que alguém pergunta para mim, que eu sei que alguém realmente está precisando. Mas, se for para falar mal, a gente sai falando gratuito, né? A gente nem sabe se a pessoa quer um barbeiro, mas, cara, não, pelo amor de Deus, cortar em casa não dá não. Os caras deixam um monte de cabelo. O cara usou minha vassoura lá, deixou minha vassoura cheia de pelo, não jogou o cabelo. Enfim, eu já fui em várias casas que no começo o pessoal tinha medo, né? As mulheres tinham medo de que eu fosse. E elas falavam para mim. Aí eu chegava com o aspirador. Elas falavam, putz, ainda bem. Porque o outro barbeiro que veio aqui não trouxe nada. E aí ele deixava os cabelos. O outro usou minha vassoura, deixou a vassoura suja. Enfim, essas coisinhas, sabe? Que vão tirando crédito. Então é importante a gente entender algumas coisas de comportamentos
para que a gente tenha êxito aí nos nossos atendimentos e não seja queimado. Sim. Porque se colocar a tua fotinha lá no grupo do condomínio, por exemplo, já era. Ninguém mais te chama. Dá problema, viu? É loucura. Cadê? Ah, e aqui, outra pergunta importante. Hoje, no domicílio, 100%. Quanto, você pode compartilhar, se quiser compartilhar, tá? Mas quanto que em média você cobra, assim? Se você quiser falar, tá Não, bom? tudo bem, cabelo e barba hoje, R$ 100. Cabelo e barba, Aqui, R$ 100? porque assim, R$ 100 cabelo e barba, mas Sim. serviço feminino, né, que eu também tenho formação, que é para o corte feminino, que eu só faço também a domicílio, eu já cobro a partir de R$ 80, e o design de sobrancelha, que eu cobro a partir de R$ 40. Aí vem também a questão da micro. A micro hoje, ela só é feita dentro de um estúdio, aí já é uma coisa que eu tô sentando com minha prima para poder passar a voltar a atender lá no estúdio dela. Legal, legal. Pô, então você tem um leque bem grande aí de serviços, né, cara, para oferecer. Muito bom. Beleza. Deixa eu ver. Tá. Eu não sei se você tem contato de algum, tá? Mas eu separei uma pergunta aqui que é uma pergunta de ouro para muitas pessoas aqui. Se por acaso você não tiver, não tem problema. Mas você pode dar para a gente aqui uma dica de como conseguir o contato de um milionário para poder atendê-lo? Se por acaso você tem, e se você precisou ter, né, conquistar este contato, você pode compartilhar qual foi a sua estratégia? Então, ele ainda não chegou não, mas eu acho que ele está no meio do caminho. Oh, que coisa boa! Tem um pessoal, né, que eu acredito que possa não ser milionário, mas que já tem é classe A, né? Sim. E por aí a gente vai alcançar. Na verdade, eu tenho vou até dizer, se eu tenho que chegou recente, que foi indicação de um outro cliente meu. Eu tinha feito, na verdade, eu dei o design de sobrancelha para a pessoa. E aí a pessoa viu a sobrancelha, gostou da sobrancelha. E a partir do design de sobrancelha, eu fui cortar o cabelo dessa pessoa e do esposo dessa pessoa. E por aí as portas vêm se abrindo. Já veio mais 2 pessoas através dessa pessoa porque postou o vídeo do atendimento na casa dele. Olha aí, que bacana. Cara, isso é uma das magias que tem no atendimento em domicílio. Porque vamos supor, o homem foi lá na barbearia e gostou do seu serviço, mas dificilmente a mulher iria lá, porque, enfim, ela não iria na barbearia, talvez, só para ser atendida por você, mas você vai na casa. Aí já tem o homem, já tem a mulher, já tem os filhos, tem o avô, tem a tia, tem o papagaio, a gente sai fazendo geral. Tem casa que eu vou, cara, eu faço 3, 4, Sim, né? Então, assim, eu tenho uma família que é assim, é o é, pai mais os 3 filhos. é Aí isso quando aí. vai de vez. Também. E quando é na barbearia é muito raro, não é que não aconteça, eu já tive já clientes também, família toda na barbearia, mas é muito raro todos irem no mesmo Sim, lugar, porque aí o garotinho gosta de ir em outra barbearia, o outro gosta de ir no salão, o outro gosta de não sei o quê. Enfim, quando a gente vai na casa, a gente soluciona a dor de todo mundo, quer economizar tempo, ter mais segurança, né? E enfim, a tranquilidade de estar em casa. E aí, pô, você faz tudo, você faz feminino, masculino, você é um cara super completo, então dá super certo. Maravilha. Então vamos lá. Bom, o contato está a caminho, você falou do seu cliente aí, classe A, mas se Deus quiser vai chegar e vai vir muitos outros, você vai ver, cara. Porque esse é um serviço exclusivo. E é um serviço, digo mais, Fernandes, é um serviço muito procurado por classe média alta. sim, É um serviço já procurado por eles, tá? Então, assim, é só você se posicionar, cara. Continua postando, esteja bem posicionado lá no Google. Se você não tem, abre o seu. sim, Você tem. já tá no Google? Desde 2014. A minha pontuação lá é 5.0. Que Eu sempre aproveito os meus clientes para falar, ó, além das estrelas, deixa lá um comentáriozinho para poder fortalecer, porque o comentário eu acho muito mais importante do que as estrelas. claro, não. Apesar A que é estrela, a bom, estrela mas o ajuda. comentário, o cliente É, lê, ajuda muito, ajuda muito. com certeza. A gente, como consumidor, a gente leva isso em consideração. Então, as outras Sim, pessoas sim, também sim. levam. Eu tenho pessoas, pronto, no mínimo aí, por dia, 2, 3 pessoas me mandam mensagem dizendo que me encontrou no Google. Ô, cara, que maravilha. E só uma sacada que eu não sei se você já usa. Você já colocou, acrescentou o nome lá em domicílio, alguma coisa do tipo? Sim, 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 sim. Eu só vou trocar, eu só vou tirar lá, tá? Seu Fernandes, barbeiro com atendimento a domicílio. Eu vou trocar só um nome lá, vou botar Barber Rose para poder ficar um negocinho mais atual, mais bacana, mais gourmetizado, para ficar legal. Isso aí, Mas já mano. tá lá. É isso Tem aí. foto, tem vídeos de atendimento a domicílio, tem comentários, né, com relação de clientes que já foram atendidos
a domicílios e que permaneceram comigo. Então, isso para mim está sendo bacana. Eu tenho um retorno legal. Show de bola. Maravilha. Inclusive, aqui embaixo o Sérgio está comentando aqui, ó. Boa estratégia, também faço. É isso aí. Sérgio, inclusive, é meu aluno. Sérgio é gente boa demais. Esse cara é aplicado. Ele realmente usou o Google e, cara, conquistou muito. Ele ganhou mais avaliação do que eu. Esse cara é fera. Ele pegou todos os clientes dele, disparou nas avaliações. Eu acho que em São Paulo, quem pesquisar em barbeiro em domicílio, ele vai ser o primeiro, porque Né? ele tem muita avaliação. Ele foi esperto. Parabéns, viu, Sérgio, mais uma Assim vez. espero que seja aqui também. Já vai ser, cara. Você, pô, acho que você falou que só conhece um. Só. Você é o segundo. Mas você vai ser o número um, cara. Você vai ser o A número um. trabalhar no meu padrão, só eu. Eu não sei, eu não conheço muito o serviço Ah, da outra pessoa. Mas o meu padrão aqui sou eu. se na sua cabeça você já é o número um, acabou. Já. Ninguém tira isso. Fechou, vamos lá. Vamos só falar um pouquinho aqui. A gente já tá encerrando, né? Daqui a pouco a gente encerra. Falta. Nossa, já estamos no fim. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da imagem. Eu não sei se você tem algum posicionamento a respeito disso para a gente conversar. Eu coloquei aqui em parênteses, né, a imagem alinhada com o valor cobrado, porque isso aí eu vejo que é um erro que muitos barbeiros cometem. Eles querem ter um serviço premium, querem oferecer um serviço premium, cobrar, né, receber um serviço premium, só que eles não cuidam. Você, por exemplo, quando eu falo da imagem, eu não falo só da vestimenta, a imagem no contexto geral. Quando a pessoa te vê. Eu costumo dizer, até só tenho um vídeo esses dias, falando que o primeiro corte que o cliente vê é a nossa imagem, na verdade. Sim. Porque tem gente que acha que só tem que vender um bom corte. Um bom corte, gente, isso é obrigação, tá? Um bom serviço é obrigação. Agora, qual que é o impacto? Se a pessoa falar no Instagram do Fernandes, ela vai ver que o cara leva uma maleta que tem um próprio tripé, ele não precisa apoiar a maleta em lugar nenhum. Ele abre a maleta, ela tem LED também, não tem? O seu espelho? Tem. A Aí minha tem. dentro da maleta já tem um espelho embutido, tem um LED, o cara liga, tem LED. Cara, isso aí é uma experiência fantástica. É. Então, assim, ele E entendeu a importância da precisamos levar uma caixinha de som para deixar um negócio mais Ó, ainda deixa um ambiente, somzinho porque fica bem ambiente. legal. É porque a outra caixa, a outra mala que eu comprei tinha caixinha de som. Essa não veio, então deu para fazer uma adaptaçãozinha. Ah, entendi. Show de bola. Eu já vi mesmo que ela vem com... Até menorzinho normalmente, né? Sim, 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 Bem sim. pequenininha. Show de bola. Então, você tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Você, ou melhor, você já atendeu sem a maleta e com a maleta, certo? Em Sim, domicílio. sim. Então você sentiu uma diferença grande, seus clientes também sentiram, né? Muito, porque assim, a partir daí, o meu público mudou, né? Eu tinha um público e depois na maleta me veio um outro público, porque as pessoas vai muito pelo aquilo que você se apresenta, aquilo que você vende, aquilo que você mostra, e isso para mim foi muito positivo. Eu não queria iniciar o meu atendimento a domicílio sem a maleta. Eu queria a maleta, eu sabia que ela ia me dar ia trazer uma potência para o meu atendimento. Aí você falando aqui, agora eu lembrei que, inclusive, foi dia 20 também de novembro que eu atendi, e por incrível que pareça, ele é milionário. Uhum. Essa pessoa é milionária e foi indicação do meu massoterapeuta, que é um amigo particular meu, que me indicou ele, e foi tipo assim, na hora que chegou a mala, eu já fui colocando as coisas dentro da mala e eu já fui para casa desse cliente já com a maleta. Então, tipo assim, para mim foi muito positivo. É tanto que a esposa desse cliente, ela ficava, tipo assim, meio que espantada, olhando com a cara assim de, poxa, eu nunca vi isso. Ai, eu quero uma mala dessa. Ai, que não sei o quê. São um casal de senhores, mas assim, ela ficou encantado com aquilo que eu pude proporcionar ao esposo dela, que tem uma certa deficiência em casa. Então, isso para mim foi muito positivo. Cara, que legal, viu, cara? Isso Outra, é fantástico. Quando eu também tinha minha maleta, tá até aqui no cantinho, eu andava com maleta. Hoje eu ando com a mochila por conta da praticidade. Opção minha hoje. Mas se eu fosse começar do zero, eu começaria com a maleta. Porque, cara, a maleta é totalmente diferente. Ela gera mais impacto, ela realmente surpreende mais nos atendimentos. E eu lembro que eu fazia propaganda nos elevadores, pelos lugares que eu andava, porque eu adesivei minha maleta. Então, qualquer um que olhar na minha maleta, tá escrito lá o que eu faço. Barbeiro em domicílio, essas coisas, né? Então, assim, essa é a importância que todo barbeiro tem que cuidar. De cuidar da imagem do negócio dele. Porque, gente, qual que é a fachada da barbearia? A barbearia, ela coloca um totem lá, enfim, um totem, coloca um... Até esqueci o nome, enfim, uma placa, um barber pole pra fora, pra chamar a atenção dos clientes.
E nós não temos isso, nós que atendemos no domicílio não temos isso. Então, o nosso totem, a nossa fachada é uma maleta, é uma mochila, que seja, né? Porque eu também tenho mochila e a mochila é totalmente preparada para isso. Eu também surpreendo pessoas com mochila, tá? Porque quando eu chego com a mochila, tem gente que despreza. Mas quando eu chego com a mochila, todos os meus clientes no começo, quando foi a primeira impressão, falou: como é que você consegue carregar tudo isso dentro de uma mochila? Caramba, é uma mochila só para barbeiro? Olha, deixa eu ver. Olha que legal. Então, assim, esses são os cuidados que tem que ter. O aspirador de pó, o apoio retrátil. Então são coisas que vão sempre agregar valor. Então, assim, e claro, por final a vestimenta também, né, gente? Não pode. Eu até brinquei se eu soltei outro vídeo aí, né? Não dá pra ir de bermuda, né? Enfim, por mais que você tá na Bahia aí, eu sei que é um calorão Ah, danado. aqui tá um calor. Eu tô com dois ventiladores em cima de mim aqui agora, porque Então, né? senão Eu é imagino o ruim. quanto não seja tentador, né? Trabalhar um pouco mais tranquilo. Mas, assim, eu acho que isso não passa tanto profissionalismo. Talvez eu esteja errado, eu não sou o dono da razão, não, tá? Se você tiver alguma coisa para falar a respeito. Não, você tá certo, tá corretíssimo. Eu acho que isso é. Você tem que ter esse padrão. Se você não tem um padrão. É porque assim, como você se veste, aquilo que você traz é o público que você vai adquirir. Se você se veste bem, se você se posiciona bem, você vai atrair um público totalmente diferente e que é o público-alvo. Eu tenho uma meta e eu estou trabalhando em cima dessa meta constantemente, né? Eu tenho aqui eu acho que uns 10 grupos de condomínios que eu faço parte como morador que os meus clientes me colocaram e todo dia eu tô lá postando alguma coisa, colocando alguma coisa. Então, sempre de uma forma bem positiva e também estudada, né? A minha propaganda, aquilo que eu trago, é já direcionado mesmo para falar assim, poxa, isso aqui é para dar certo. É algo planejado, sabe? Então, assim, tem sido muito positivo. É isso aí, cara. Muito bom. Beleza. Ah, e agora só o último tópico aqui para a gente só não esquecer. Falando sobre percepção de valor, então, Fernandes, você tem alguma sugestão de como melhorar essa percepção de valor? A gente já falou da vestimenta, da maleta, né? Eu até coloquei aqui um parênteses falando sobre over delivery, né? Que é entregar mais do que é solicitado. É algo que eu sempre prego aqui e é algo que eu sempre tento incentivar a todos os profissionais a entregar mais. Porque, primeiro, você foi contratado para esse casal de senhores aí que você acabou de comentar. E eu tenho certeza que eles não esperavam que você chegasse com uma super maleta. Não, de Com forma aquela nenhuma. estrutura. Então você já surpreendeu ali, né? Mas você tem alguma outra coisa que pode dar de dica para a galera aqui hoje para aumentar a percepção de valor no negócio deles? Rapaz, Emerson, eu não, essa parte eu não pensei, viu? Não, tranquilo, a gente está aqui para Eu não trocar ideia. pensei, mas acho muito válido tudo que você trouxe, porque é o que eu acabei de falar, né? Aquilo que a gente mostra para o cliente, aquilo que a gente vende para o cliente, vai ser, vai ser aquilo que a gente vai ter de retorno. Porque Exato. se eu tô desmazelado, né? Se eu não tô com a minha aparência, cabelo, para quem tem barba, o barbeiro, né? Você vai com a roupa machucada, com o sapato sujo. Então, tudo isso faz com que as pessoas meio que fiquem um pouco retraídas para solicitar, por mais que você tenha um bom serviço. Né? Se você vai até a casa do cliente, você tem que se apresentar bem. Por quê? Porque se você fosse CLT ou se você estivesse dentro de uma barbearia, todas as barbearias elas trabalham nesse nicho de que você precisa se arrumar, de você estar alinhado com perfume, com desodorante, com cabelo cortado, para que você receba bem o seu cliente. E porque, já que eu sendo dono do meu próprio negócio, né, eu não vou me posicionar desse jeito. Então, isso é fundamental. Isso eu acho que faz parte e não pode deixar de não agregar. Isso está dentro do atendimento a domicílio. Isso faz parte do atendimento, não só apenas o corte de cabelo, mas a vestimenta, como você se entrega, aquilo que você leva e também o seu material, né? Porque assim, se você leva um material que não é de boa qualidade, você vai fazer um design de barba em um cliente e você utiliza uma lâmina, que essa lâmina, ela sempre está ali puxando, principalmente aquele cliente que tem a barba mais grossa. Então, tipo assim, ele vai falar assim, poxa, esse material não é bom, eu não vou querer mais, ele não vai solicitar mais o serviço desse cliente. Então, eu acho que também o material, ele é muito positivo, né? Quando você investe um pouquinho mais
Se você tem condição, se você consegue fazer isso, faça. Porque você tendo material bom, você com certeza vai adquirir um outro nível de cliente. É isso aí, cara. Você disse tudo. É, realmente, tem gente que pega um pouco nisso também, cara, Sim, quer economizar. Hoje até um seguidor veio me pedir dicas de máquina para começar. Como ele era barbeiro iniciante, eu acabei, enfim, dando uma opção para ele ali que era um pouco mais barata, que era o que cabia no orçamento dele. sim. Mas eu sempre prego que, cara, se você pode, se você tem, que seja limite no cartão, faça um investimento de algo que não vai te dar dor de cabeça, a longo prazo principalmente. Porque eu mesmo eu sou cliente, você também é cliente de alguém. Sim. Pô, cara, quantas vezes já não, na nuca aqui já não pinicou a maquininha, cara, porque não estava regulada, mas também não é só regular, já, porque realmente a maquininha já não é de uma boa qualidade, sabe? Sim. Então isso tudo realmente faz diferença. Não é o fator principal, mas se não cuidar disso, tem pontos a perder. Tem que ter. Eu já vi, sendo cliente, saindo de um determinado lugar, de o cliente sair revoltado por conta desse tipo de material que para o cliente não foi positivo. Foi algo que marcou, foi a primeira vez que ele foi nesse devido lugar e também, tipo assim, acredito que não deva ter Não, voltado mais, né? não. Porque acaba que cria uma frustração e você precisa ter uma boa imagem, passar uma boa imagem. E seu material de trabalho é fundamental. Você vai sair de um canto para o outro, você vai atender de um cliente para o outro, é necessário você deixar as coisas limpas, organizadas, né? Porque se você chega, deixa tudo bagunçado, desorganizado, o próprio cliente vai observar ali e vai falar assim, poxa, ó, não dá certo isso aqui. Então você tem que ser organizado, né? É positivo isso também. Com certeza, tem que ser, cara. Ainda mais no atendimento a domicílio, né? Pô, eu vou no meu próximo cliente, aí minha maquininha tá cheia de cabelo do atendimento anterior. Pô, velho, Não- não dá. Tem que cuidar dessas coisas, São né? coisas pequenas que, quando você vai olhar, vale É muito. isso aí. Show de bola, Fernandes. Bom, cara, então, olha só, eu não sei o que que você tem com o número 20 na sua vida, tá? Mas, enfim, foi dia 20 que tudo começou lá com a maleta. Depois, dia 20, o cara tá fazendo a live comigo aqui, porque no dia 20 do mês passado ele começou a fazer atendimento em domicílio. Hoje completa exatos 30 dias. Então, assim, você em tempo recorde aí teve um bom resultado. Só para o pessoal entender, tá melhor a situação, Cara, né? em 10 dias, o Ah, que eu fiz em 10 dias, eu teria que trabalhar uns 2 meses aonde eu trabalho uau. para poder ter. Eu não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, É não tenho o que dizer. No meu coração diferente. hoje só tem gratidão. Legal, cara. Fico muito feliz pelo seu resultado. A gente já tem conversado bastante. Não é à toa que essa live está acontecendo, né? Porque a gente já conversou. E eu fiquei muito feliz e admirado assim, com os seus resultados. Por isso que eu falei, cara, a gente precisa fazer uma live e mostrar para a galera aí esse marco que você tá alcançando, porque eu tenho certeza que essa live vai inspirar muitas outras pessoas. Inclusive, vou deixar ela salva. Vou fazer o máximo até para subir ela, inclusive, para o YouTube, cara, porque eu acho que essa live aqui ela literalmente vai destravar muitas pessoas que acham que só em Alphaville que acontece o atendimento em domicílio. Não, aqui a gente atende de todos os ângulos, né? Em condomínio, em casa particular, fora de condomínio. Então, é você querer. Se você quer, você tem força de vontade, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o passo. Não digo para vocês que é fácil, porque não é fácil, né? A gente não chega fazendo esse tipo de atendimento com a cartela de cliente cheia. A gente primeiro constrói, a gente planta e depois a gente acaba colhendo os frutos porque é certo, né? A gente fazendo as estratégias certas, plantando da maneira certa, se posicionando da maneira certa, eu acredito que o retorno ele vem. Pode não ser de hoje para amanhã, mas no decorrer do tempo isso vai acontecer, porque assim, para o perfil de trabalho que hoje eu tenho e para o tipo de cliente que eu quero alcançar, eu tenho certeza que durante esse período que eu venho fazendo alguns patrocinados, muita gente viu. Ele pode não me solicitar agora, mas ele tem ali gravado. Como eu tive algumas pessoas que mandou mensagem falando, poxa, vi aqui seu patrocinado e vi que você atende a domicílio. Vou deixar o seu contato salvo para um momento oportuno. Então, tipo assim, a gente planta aqui agora e eu tenho certeza que depois a gente colhe. Então, se quer começar, tá com essa vontade, quer sair do tradicional, quer ir para o atendimento a domicílio, se você sente que isso é para você, cara, põe Deus na frente e vai, porque é só acreditar. É só acreditar e vai, pôr Deus na frente aí que as coisas dão certo.
É isso aí, cara. E o importante de tudo é se preparar para isso, porque é o que o Fernandes é o que aconteceu com o Fernandes, que uma cliente falou, ou o cliente falou, na verdade. Aproveite este momento, porque vai chegar um estágio que quando vocês acertarem a veia, aí vocês vão começar a ficar mais conhecidos na cidade, no bairro, vocês vão aprender sobre tráfego, que seja, vão começar a divulgar e, cara, vai ser uma baita novidade tão grande que vai chover muita gente procurando. Assim foi comigo, eu tive esse pico. Hoje eu já tenho uma cartela bem sólida de clientes, mas eu tive o meu pico de crescimento também. O pessoal jogava no grupo de condomínio, cara, eu ia num condomínio para ficar quase que o dia inteiro lá atendendo. Então é isso. O importante é dar o primeiro passo. E os primeiros passos são passos mais curtos. Né? O primeiro degrau, depois o segundo degrau. Não dá para subir a escada com uma passada só. São Não dá. um passo cada vez. Tem que respeitar as etapas, né? Porque senão, em algum Exatamente. momento, a etapa que não foi respeitada, a gente vai sentir falta de alguma coisa. Poxa, não aprendi algo aqui embaixo. Então, é fundamental subir degrau por degrau. É, Não vou te dizer que não bate ansiedade, bate aquele medo, bate. Mas a gente continua confiando, porque eu sei que o que eu estou fazendo está sendo certeiro e eu tenho certeza que aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Isso para mim, dentro de mim, é uma certeza que eu tenho. Eu acordo com essa convicção dentro de mim. Eu já fui um cara muito murmurador. Hoje, de 30 dias para cá, eu joguei para o universo e acredito em Deus que as coisas vão dar certo e vai dar certo. Vão dar certo e vai dar certo. é isso, cara. Eu até no meu e-book eu tenho um trecho, eu acho que é os primeiros capítulos, que eu falo assim que as pessoas, na verdade, elas só não fazem o atendimento em domicílio, ou só não têm a coragem para dar o start, porque elas não conhecem outras pessoas que estão fazendo isso. Porque quando a gente passa a conhecer, por exemplo, você conheceu eu, depois você conheceu outro cara aí que é da sua região, e talvez você pesquisou e conheceu vários outros barbeiros que fazem a mesma coisa do que eu hoje você também faz. Mas na época você não fazia. E aí você olha para tanta gente fazendo a mesma coisa, tanta gente tendo resultado, tanta gente falando que melhorou a condição porque passou a atender em domicílio. Aí é o que eu digo, o que tem de diferente entre mim, entre o Emerson e o Fernandes? Não tem nada de diferente, cara. Nós temos dois braços, graças a Deus nós temos saúde, nós temos duas pernas, nós temos vigor. Cara, você só precisa fazer. O Emerson fez alguma coisa que eu não fiz. O fulano fez alguma coisa que eu não fiz. Agora eu vou entender o que que ele fez. Ah, então é isso? Ah, é isso? Então eu vou fazer. E ponto final, cara. Tá certíssimo. É só ter força de vontade e ir. Claro, não, porque assim, cara, a oportunidade está aí para todo mundo. Então, assim, você só precisa se movimentar, você só precisa acreditar. Até aqui, ó, o Alexandre escreveu, né? Às vezes por falta de coragem, ficamos para trás, mas vocês estão ajudando a crescer e desenvolvimento, espiritualidade e trabalho. Bom, Alexandre, é isso aí, cara. O nosso papel, a nossa função é inspirar mesmo, é ajudar. Porque eu sei que o começo não é fácil. Hoje o Fernandes também sabe na pele que não é fácil esse começo. Então a gente está aqui para dizer que vocês também podem, que também é possível viver de atendimento em domicílio. Basta ter coragem. Se a gente conseguiu, né, vocês também conseguem, eu não tenho sombra de dúvidas. Eu sou muito, Emerson, de pegar estratégias de outros barbeiros e melhorar, aplicar de uma outra forma, porque isso é positivo. Não é porque o outro fez que deu certo que eu não posso fazer. Posso, e se eu quiser melhorar, eu consigo melhorar. E muita coisa, eu vou lançar um vídeo mesmo, que eu fiz questão de gravar com esse cliente hoje, graças a um dos seus vídeos que eu vi, vou editar o vídeo, vou colocar a voz e tal, e tenho certeza que vai ficar bem bacana. Mas tudo isso foi porque existe Emerson. Emerson está fazendo isso. Então a gente vai se espelhando, vai fazendo, vai melhorando. E daqui uns dias eu acredito que eu estou atendendo lá no Alphaville daqui de feira. Oh, glória, amém. Se Deus quiser, e eu vou acompanhar essa sua evolução aí de perto, hein? Breve, 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 muito breve. Eu estou acreditando nisso. É isso aí. Beleza, então. Pô, Fernandes, valeu demais por esse bate-papo, cara. Dá vontade de ficar aqui conversando por horas e horas, mas a gente já fez uma live boa. Tenho certeza que daqui a um tempo você vai ter muito mais experiência para poder compartilhar de novo com pessoas. Se você quiser, as portas estão abertas para a gente fazer uma live futura aqui, compartilhar, enfim, o seu desenvolvimento, que você tenha aprendido de novo. Caso seja do seu interesse, a gente vai manter contato aí. Tá, mas eu quero agradecer por essa, em primeiro lugar, por essa live, por ter aceitado estar aqui nesse horário que você já poderia estar descansando ou poderia estar fazendo dinheiro, cortando mais cabelo, mas você parou aí a sua agenda para a gente conversar e passar a sua experiência aí como barbeiro em domicílio para a galera. Eu quero agradecer de coração. Valeu, viu? Eu que agradeço pelo Mas, convite. Me sinto lisonjeado pela oportunidade que foi me dada. Estou vendo aqui que teve outras pessoas que começaram
a me seguir aqui, veio através do seu perfil. Quero agradecer aos meus clientes que estão aqui também, que passaram por aqui, algumas pessoas que eu conheço que deixou algumas mensagens aqui também. E sempre que precisar, eu digo mesmo, tá? A porta da minha casa está aberta para poder receber e para a gente estar podendo falar um pouquinho mais dessa experiência única e que tem feito a gente crescer enquanto pessoas, enquanto barbeiro, profissional, e tem sido uma virada de chave nas nossas vidas. Esse ano é o ano da honra. Aí sim, amém. Em nome de Jesus, será para todos nós, Amém. então. Para todo mundo que está aqui, esteve nessa live também, se Deus quiser. Amém. Amém, amém. Então é isso. Gente, obrigado pela presença de todos, valeu pelas mensagens de vocês. Hoje eu não vou abrir aqui como de costume, né? Perguntas, o horário já está um pouco estendido, mas prometo que terá mais lives aqui neste ano de 2025 para a gente aprender muita coisa sobre atendimento em domicílio. Fernandes, mais uma vez, obrigado. Boa noite aí para você, bom descanso. A gente continua se falando aí, tá? No decorrer dos dias. Valeu, Deus abençoe, tamo junto, gente. Quem quiser me seguir lá, viu? Pode. Por Então, favor, eu vou. Inclusive. Todos os dias a gente posta coisas aqui e tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas aí. Amém. Inclusive, vamos tirar um print aqui, dar um joinha, dar um sorriso, sei lá. Eu vou postar e marcar ele. Não pode, aqui na Bahia joinha não pode, aqui não pode. Esquece. É que eu tô em Sampa, aqui é diferente. Aqui não pode. Deixa pra lá, deixa pra lá. Aqui na Bahia é barril. Eu tenho um amigo que é baiano, né? Eu ouço demais. Não pode fazer. Deus me livre, não pode fazer nada de. A foto tem que ser parada, não pode ser nem com o braço cruzado. Não, é complicado. Hoje em dia, na verdade, tá difícil isso, né? Em qualquer canto aí tá meio complicado. Aqui é complicado. Aqui, Deus me livre. Mas beleza. Vamos tirar um print aqui só pra mim marcar você e a galera lá no meu Insta e depois vai começar a te seguir, fechou? Valeu. Vamos lá então. 3, 2, 1. X. Tremeu tudo aqui, mas deu certo. Beleza, então. Não ficar truva lá, viu? Tira outra pra não ficar ruim. Não, ficou boa. Tremeu uma hora, mas a foto ficou boa. Pronto. Deu certo. Beleza, então. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, bom descanso. A gente se vê, viu? Deus abençoe. Tchauzinho. Deus abençoe. Tchau.